Olá! Então, eu quero mostrar nesse vídeo uma verdade bíblica que eu vejo realmente muitas pessoas falarem, né? Eu não creio que Deus, que é um Deus de amor, vai lançar um filho seu no inferno. Eu não creio que nenhum filho de Deus vai para o inferno. E eu quero mostrar na Bíblia, comprovar isso mesmo, que nenhum filho de Deus vai para o inferno. Olha só, e você poderá amanhã mostrar e conversar com qualquer pessoa a respeito desse assunto. Primeiro, essa realidade. Nenhum filho de Deus vai para o inferno. A Bíblia diz o seguinte em João 1,11, que quando nós recebemos a Jesus, é-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Não são pessoas simplesmente uma criatura. Não. Deus enviou o seu Filho unigênito. O que significa isso? Significa que embora haja um mundo e toda a população, né, haja os animais, haja toda a criação, não significa que todo ser humano da terra seja filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Quer dizer, era o único filho dele. Jesus era o único filho de Deus. E você vai perceber na palavra do Senhor que, então, Deus envia o seu Filho Jesus, único filho. Então, mas então a humanidade não é filha de Deus? Não, a humanidade é uma criatura. Assim como Deus criou o cachorro, assim como ele criou o gato, assim como ele criou... O gato não é um filho de Deus, embora tenha sido criado, né? Toda a criação, ela está no mundo. E não é porque está no mundo que é um filho de Deus. Então, né, o rinoceronte é um filho de Deus, porque afinal ele criou. Está entendendo? Só que você vai perceber que embora Deus tenha feito por isso que diz, né, o animal racional e o animal irracional, e todas as ervas, embora Deus tenha criado todo o mundo, ele tinha um único filho. E esse único filho, Jesus, ele envia na terra para quê? Para ele fazer mais filhos para Deus aqui na terra. Como fazer mais filhos? Você vai entender se você ler Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então Deus, quando ele criou o mundo, ele já nos predestinou para nós sermos o quê? Filhos de adoção por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem na terra e ele quer o quê? Formar aqui na terra mais filhos de Deus, pessoas semelhantes a ele. Jesus era até então um único exemplo, né? O único homem realmente incontaminável, incorruptível, né? Ele era o único filho de Deus. E então você percebe que Jesus vem para nos dar a redenção, libertar o ser humano do seu pecado, dar a remissão das ofensas para aquele que quiser, para aquele que se arrepender, para aquele que quer
viver uma transformação, não quer ser, né, um homem entregue à iniquidade. E diz então o que a palavra de Deus? Que Deus nos predestina para filho de adoção por Jesus Cristo. Então, quero explicar, nenhum filho de Deus vai realmente para o inferno. Nenhum. Porque filho de Deus são aqueles que se tornaram a imagem e semelhança de Jesus, aqueles que estão trabalhando e estão seguindo os passos de Jesus. E realmente nenhum filho de Deus vai para o inferno. O que a Bíblia fala? Que vai para o fogo eterno o diabo e seus mensageiros, anjos, né? Anjos são mensageiros. Quem são os mensageiros? São todos aqueles que, na verdade, você pode receber a adoção por Jesus Cristo. Você pode, como está escrito, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Que não nasceram simplesmente do sangue, né? Não são uma continuidade familiar. Nem da vontade da carne. Não nasceram simplesmente ali por um coito, né? Nem da vontade do homem. Não nasceram simplesmente por um planejamento. Mas aqueles que querem realmente esse chamado de seguirem a Jesus. Por isso Jesus fala, vinde a mim. E Deus realmente quer nos chamar. E Ele nos chama. E Deus nos predestinou. Na verdade, a vontade de Deus é que toda a humanidade aceite essa adoção. Então, o mundo espiritual, o globo terrestre e toda a terra, na verdade, né? Você não pode ficar imune. Há dois pais ali querendo a sua adoção. Ou você, né, se torna um filho de Deus, ou você se torna um filho do diabo. Essa é a verdade. A diferença é o seguinte, Jesus fala, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Porém, você vai perceber o seguinte, que diz que o diabo é o ladrão. Então ele não pergunta, ele entra, ele invade. E aí é quando acontece aquilo que Jesus falou. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, só há duas condições nessa terra. Ou você aceita a adoção de Cristo Jesus, como está escrito em Efésios 1, do 3 ao 7, ou você aceita a adoção por Cristo Jesus, ou você é adotado pelo diabo. Como adotado pelo diabo? O diabo, ele vai te apadrinhando, né? Ele vai ali te moldando. Ele não pergunta para você, você me quer? Porque se ele perguntar, você ia falar, lógico que não. Mas ele vai ali te apadrinhando, vai te ensinando, vai ali, né? Tornando você semelhante a ele. Você percebe que chegou um momento em que Jesus chamou homens de filhos do diabo. Você pode ver João 8,44, Jesus falando. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que acontece? A pessoa, se ela não se torna um filho, não recebe a adoção por Cristo Jesus, ela não recebe a Jesus, o Pai, ele não se torna um filho de Deus. Leia João 1. Aqueles que o recebem,
é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que recebem, né? Jesus está lá batendo na porta. Eu estou aqui, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero adotar você, eu quero que você seja meu filho. Você quer? A pessoa que está lá com a porta fechada, não quero, não preciso de você, Jesus. Querido, infelizmente, você não vai conseguir se tornar um filho de Deus. Sabe por quê? Porque a tua carne vai te arrastar para o pecado. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a questão é, se você não receber a Jesus, Jesus veio para destruir as obras do inferno. Se você não recebe a Jesus, você quer dizer, eu me mantenho bom por mim mesmo, eu me mantenho limpo por mim mesmo. Mentira, que você não consegue. Por isso que você vê pessoas que tinham eram pessoas aparentemente boas e de repente tiveram quedas terríveis em vícios, em surtos psicóticos, em loucuras, em esquizofrenias, em roubos, em deformidades, prostituições. Por quê? Porque o ser humano por si mesmo, ele não consegue. Por isso Jesus veio. Então Deus envia o seu Filho unigênito, seu único filho. Então Jesus vem para o quê? Para fazer mais filhos para Deus. Para tornar mais pessoas semelhantes a Ele diante do Senhor. Por isso diz Gálatas 4, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus envia ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você clame, Abba Pai, que é papaizinho. Assim você já não será servo, mas filho. E se você for filho, também você vai ser herdeiro de Deus. O que é isso? Que vai ser alguém que vai ter acesso aos céus. Então, você precisa receber a Jesus. Você precisa receber a adoção de filho. Como? Você pode perguntar. A palavra do Senhor diz, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, que se cumpra aquela palavra que diz que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre todo aquele que nele crer. Ele é aquele que pode nos guiar e nos tornar filhos de Deus. Por isso nós devemos nos submeter a Ele. Ele é Senhor, Ele sabe. Ele sabe como te curar, como te libertar, como te transformar, como trazer aquilo que é a libertação para a tua alma, para o teu coração. Ele pode perdoar os teus pecados, por isso que nós lemos, né? Ele vem e dá a remissão das ofensas e nos dá redenção pelo seu sangue. Então ele vem, nos purifica e começa então um processo de lapidação. Por isso que a Bíblia fala que a árvore boa, ela é podada para que ela dê mais frutos. E a árvore má, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Por isso Jesus falou, o machado foi posto na raiz. Agora, ou você recebe aquilo que é Jesus, a adoção, se torna um filho de Deus, ou você vai ser cortado. Está aí o significado da expressão. A hora que Jesus pisou na terra, ele se manifestou como filho de Deus, ele disse, agora o machado foi posto na raiz das árvores. Quem não der frutos vai ser lançado ao fogo.
Então, por isso a Bíblia fala que é sim, sim ou não, não. É hora de você realmente se posicionar. Se você receber a Jesus, se você receber aquilo que Jesus veio te trazer, por isso ele diz, ninguém conhece ao Pai como o Filho. Ninguém sabe a vontade do Pai como o Filho. E eu vim para trazer a vontade do Pai até vocês. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tudo isso é versículo bíblico que eu estou falando para você. Então, se você nega a Jesus, você está negando ao Pai, você está negando o ensino que Jesus veio trazer. Para quê? Para que você seja transformado. Receba a adoção hoje de filho. Se torne um filho de Deus. Realmente, Deus não vai lançar nenhum filho dele no inferno. Nenhum filho de Deus vai para o inferno. Quem vai para o inferno é o diabo e os seus mensageiros. Pode ver quantas pessoas têm se entregado realmente à adoção do mal. Têm sido lapidadas cada vez mais para o mal. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você não vai viver na prática do pecado. Porque a Bíblia fala que quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então que você hoje possa abrir a porta do seu coração e possa dizer, Senhor Deus, eu quero, meu Pai eterno, ser adotado por Jesus Cristo. Eu quero que Jesus Cristo me adote e comece a me fazer uma nova criatura. Você vai se batizar. A Bíblia fala, necessário é nascer de novo. Por que que Deus fala isso? Porque você nasceu da carne. Você já é uma criatura. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário você passar pelas águas do batismo, com arrependimento no seu coração, você desejar uma regeneração, uma transformação de vida genuína. É necessário você nascer de novo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se você não crer em Jesus Cristo, Ele veio para te mostrar a vontade de Deus. Se você não crer em Jesus Cristo, não adianta, você pode estar cheio de sermões nos seus lábios, dizendo que você é bom, que você é o cara, que você é a mina, só que você não consegue se manter retamente. Você vai ter desvios para o pecado terríveis que vão comprometer a tua alma pela eternidade toda. Às vezes a pessoa ela tem um bom caráter na área do dinheiro, mas ela tem um grande desvio na sua área de moral, na sua área sexual, na sua área emocional. Eu não sei qual é a área que o inimigo, né, tenta como disse lá Jesus falou, né? Vocês são filhos do diabo, vocês têm por pai o diabo, porque vocês satisfazem o desejo de vosso pai. Né? Eu não sei qual é a área que o diabo vai tentar, né, te adotar, gerar em você uma semelhança igual a dele. Né? Hoje em dia as pessoas procuram deuses à sua semelhança. Você já viu isso? A pessoa fala, meu santo é tal, porque ele é igual a mim, né? É estourado igual eu, é da prostituição igual eu. Então ele procura o quê? Uma entidade que ele se familiarize com o mesmo erro. Na verdade, isso são entidades malignas que te mantêm no erro. Agora, Jesus veio para te mostrar a vontade de Deus. E que você possa hoje entender essa palavra. E essa é a prova, realmente. Nenhum filho de Deus vai para o inferno. Quem vai para o inferno são os filhos do diabo. E agora você pode me dizer, quer dizer que é só eu falar, eu ir numa igreja, que eu vou então para o céu? Não, não tem nada a ver. Porque não é só você falar da boca para fora. Porque Deus falou.
Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está entendendo? Então não é só falar da boca para fora. A palavra de Deus diz isso, que há um povo que honra a Deus com o lábio, mas o seu coração está longe de Deus. Então você precisa entender no seu coração. Jesus falou, quem me ama, guarda as minhas palavras. Então é você andar na palavra que ele falou. Você procurar realmente obedecê-lo. Você quer ser um filho de Deus? Então Jesus quer te adotar. Ele quer adotar você. Agora não adianta nada. Eu vi hoje uma história na televisão. A menina, ela era da periferia e apanhava e sofria. E de repente um casal lá na Alemanha adotou ela. Não adiantava nada ela chegar lá na Alemanha e querer ser aquela menina igual. Não, ela chegou lá e ela mesma abriu mão. Ela falou, olha, eu quero esquecer tudo que eu passei. Eu quero que vocês me ensinem a me tornar uma pessoa melhor. E ali elas eram crianças sofridas, mas elas se permitiram ser amadas, lapidadas, e hoje são meninas estudadas, cheias de sabedoria e curadas. Então Jesus quer adotar você. Então você precisa obedecer aquilo que é o ser nova criatura. Amém? As coisas velhas se passarão e tudo se fará novo na sua vida. Creia em Jesus. Faça essa oração comigo, você que quer ser um filho de Deus. Quer se tornar um filho de Deus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu guia, como meu Salvador. Eu creio que o Senhor me redimiu pelo seu sangue. O Senhor me remiu das minhas ofensas. O Senhor perdoa meus pecados, me lava, Senhor, me zera, para que eu comece do zero a minha vida a partir de agora, para que eu me torne a tua semelhança, para que eu me torne, Senhor, um filho de adoção, para que eu agrade a Deus. Tira de mim, Senhor, toda deformação. Eu recebo a adoção de filho de Deus. Eu confesso com meus lábios que o Senhor Jesus é o meu Senhor. E creio que o Senhor morreu e ressuscitou. E hoje está vivo, intercedendo por mim ao lado do Pai. Me dê a vida eterna, meu Deus. Em o nome de Jesus. Amém.